Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui para mais um programa agora do Respeita a Minha História. Este cara, velho, que tá aqui com a gente hoje, tem história, hein? Tem história, tem bagagem, já teve dentro do futebol, fora do futebol, hoje comenta também, empresaria também um pouco, né, Jameli? Mas vamos falar com o Paulo Jameli. Jameli, primeiramente, queria te agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui no Respeita a Minha História, cara. Beleza, cara, eu que agradeço o convite, legal sempre estar falando de futebol, né, contando história, principalmente as particularidades, né, do que o pessoal não conhece, tanto que nem você falou, né, dentro do campo, fora do campo, mas sempre envolvido com futebol, sempre envolvido com o esporte e sempre gostoso, né, voltar no tempo e contar a história é sempre legal. E do outro lado, lá no cantinho, escondidinho, meu amigo Adriano. Cara, esse cara sabe um pouquinho só de futebol, um pouquinho só de história. Esse cara lança livros atrás de livros, assim, que o pessoal procura. Adriano, obrigado mais uma vez por participar aqui do Respeita a Minha História, meu velho. Eu que agradeço o convite. Só tenho 3 livros por enquanto. Vai vir mais aí de futebol, é um e tá pra sair outro de futebol. Acho que aí desse ano sai. Tô muito contente aí, tá, né? O Jameli, que eu não conhecia pessoalmente. É isso aí. E para começar de tocar o barquinho, vamos contar também o começo de tudo. Vamos voltar, Jameli, eu vou te trazer o passado aí, cara. Lá no início de tudo, eu sei que, assim como muitos jogadores, a maioria dos jogadores bem-sucedidos, eles saíram de um esporte chamado futebol de salão, onde ele se transformou em futsal. E você, acredito que não foi diferente, né, velho? Não, eu comecei jogando... Na época era futebol de salão, né? Porque o futebol de salão era aquele que era a bola pesada, que não quicava, você não podia fazer gol dentro da área, lateral com a mão. E era um esporte diferente do que hoje, né? O futsal hoje é diferente, é dinâmico, a bola quica, você pode chutar, o goleiro linha e tudo mais. E eu comecei jogando, eu sou paulistano, né? Eu nasci em São Paulo, sou do Tatuapé. E minha carreira inteira eu comecei a minha carreira, né, no Juventus da Moca, jogando futebol de salão. E sempre apaixonado por futebol. Quando eu era criança não tinha andar de bicicleta, empinar pipa, jogar peão, brincar na rua. Era futebol, cara, jogar bola. Não tinha, onde tinha um espaço, onde tinha um tempo para jogar, era... Às vezes nem era bola, às vezes era um pedaço de pedra, às vezes era um pedaço de papel, na escola, na classe. Pinha, né? Você pegou aquela época de pinha. Era o que a gente podia chutar. E o gol era chinelo, era latinha, era um buraco na parede. E isso eu acho que era muito legal. Eu acho que na época, eu sou de 1974, né? De uma geração mais antiga. E era muito legal a interação que a gente tinha na escola, né? A molecada queria jogar bola, cara, não tinha esse papo. E era em todo lado, era dentro da classe, no recreio. Quando eu chegava em casa eu jogava bola com meu irmão, jogava bola na sala, no quarto. E então eu comecei jogando futebol de salão e pra mim acho que foi muito importante, porque o futebol de salão é um esporte que você tem a transição entre ataque e defesa muito rápido. Você tem que saber atacar, você tem que saber defender, você tem que saber driblar, você tem que saber bater um lateral, você tem que tá ligado o tempo todo, você pega na bola há muito tempo. E isso para um moleque, né, para criança, para o adolescente que está aprendendo a jogar, é muito importante para ele, para o futuro, né? Sim, e aí você comentou uma coisa muito bacana, que em uma outra entrevista, o Riva falou assim, ó, a minha maior escola foi a rua. Porque na rua você tinha dificuldade de dominar uma bola, que a rua não era plana, você tinha a terra, que você tinha o contato, a bola vinha para dominar, a bola vinha no pescoço, você tinha que ser ágil, aí você tinha aquela parada de para, porque o carro tá passando. Então, isso daí também acho que você passou um pouquinho, né, Jameli? Isso daí acho que foi uma escola também, né, nesse sentido de as dificuldades trazer para a facilidade depois, né, cara? Com certeza, esse negócio de jogar a bola na rua, ó, para que tá vindo o carro, e você tem que acertar o gol, porque se você chutar fora do gol vai cair na casa da vizinha, que a vizinha vai ficar brava, vai furar a bola, então não erra o gol, acerta o gol, né? E eu acho que a gente perdeu muito, né? O futebol brasileiro perdeu muito nisso. Já me perguntaram algumas vezes, né?
ou comentando o jogo, ou alguma entrevista, ou nas palestras que eu dou, se o futebol brasileiro perdeu o talento, né? Perdeu a improvisação, a habilidade. Eu acho que o jogador brasileiro ainda continua sendo o melhor jogador do mundo. O talento não sumiu do Brasil. Só que é aquele negócio, você vai aprender a tocar um violino, né? E a pessoa que ensina o violino fala assim, ó, você tem essa música, lê a partitura e faz isso sempre. Uhum. Não dá liberdade de você criar alguma coisa, fazer um floreio diferente e tal. Na nossa época, é o que você falou. Tinha que ver, a bola batia na guia, quicava diferente. Você jogando bola, ou já no campo também, você estava dentro da sua área, você podia dar uma caneta, você podia dar um chapéu, ninguém ia falar nada. Ainda você dava um chapéu e ainda tirava sarro do outro, dava um tapa na cabeça do outro cara. Então acho que esse jeito alegre de jogar, esse jeito selvagem de jogar, de dentro, né? Dentro, o que vem da gente, né? O que vem de dentro do jogador, eu acho que hoje, principalmente nas categorias de base, foi sendo tirado do jogador. Por isso que o jogador hoje, você vê um jogo, não só da base, mas do profissional também, o jogador tem medo de arriscar alguma coisa, porque é um jogo muito organizado, as linhas muito feitas, né? Não pode fazer um contra um e se perder a bola é contra-ataque. Então eu acho que a gente perdeu essa habilidade, essência, né? Essa essência que a gente tinha de jogar na rua, né? E por isso que não tem mais o número 10, não tem mais o número 9. Tá todo mundo meio... Escasso, não tem aquele meio esquerda que é habilidoso, que faz gol, que dá um passe. Porque a gente perdeu isso, eu acho. É, isso aí. Ô Adriano, entrando nessa conversa, nesse bate-papo da infância, eu acredito que tem tudo a ver com o que o Jamel tá falando no sentido do futebol brasileiro hoje, né, cara? Porque os 10, os 9, aquele cara que você falava assim, cara, este é o camisa 10, este é o camisa 8. Primeiro que nem existe, o pessoal nem quer mais usar nem 10, nem 8, o pessoal quer usar 99, 150, né? E aí, isso daí é dos fatos que vai perdendo a identidade, né, Jamel, daquele camisa 10. O cara joga de 90, aí você fala, ele joga no meio, joga na frente, na onde ele joga, né? Perde a essência. Adriano, eu acredito você também que passou por essas situações aí, e eu queria que você comentasse, em cima do que o Jamel está comentando, em situações, e fizesse uma pergunta para ele relacionada nesse sentido aí, cara. Olha, primeiramente, eu tenho 3 anos a mais que ele, somos da mesma época. Eu acho que o brasileiro, não só falando de futebol, de esporte, ele tem uma coisa muito saudosista, de forma exagerada. Desde que eu nasci, eu escuto, antigamente era melhor. Pode ser cinema, pode ser música, pode ser esporte. Então, outro dia, uma reportagem que eu vi, pegaram uma revista Placar, de 85, onde um jornalista falava que o Zico, Maradona e Platini, vou repetir, Platini, Zico e Maradona não eram craques. Nossa! E eu tenho uma de 70, que eu sou colecionador, que questionava o Pelé, questionava o Beckenbauer, que jogou nos anos 40 era melhor. Então eu acho que é um pouco mal do brasileiro. Sim. O mundo o mundo muda, as coisas mudam. E o futebol mudou. Que nem ele falou agora de jogar bola na rua. Eu lembro quando o Robson jogava bola comigo na rua, a gente chutava, pegava num idoso. Aí ele xingava, o senhor não jogou bola na rua? Mas o meu tempo as ruas eram de areia, de terra, era diferente. Quer dizer, eles podiam jogar bola nos outros, nós não podíamos. E a molecada ainda joga, eu concordo que hoje em dia tem lá o videogame, mas é uma coisa inevitável, deixa os moleques brincar de videogame também, né? Jameli, você que hoje é um homem com mais de 40 anos, mas você já teve 20, já teve 16, já teve 21. Na tua época você escutava isso nos treinos do São Paulo, na Taça São Paulo, o antigamente era melhor? Eu acho que esse choque de geração sempre existe, né? Não só no futebol, mas com nossos pais também, né? Eu não tive muito choque de geração assim com meu pai, porque meu pai, a gente tinha uma diferença de 25 anos que não era tão grande, né? Mas sempre tinha, né? Do que você fazer. Mas o que eu vejo é que o futebol dos anos 70 para os 80, dos 80 para os 90, mudou menos do que dos anos 90 para o 2010, vamos dizer, né? O jogo mudou, né? A velocidade do jogo mudou, a parte tática mudou, a ciência está muito mais presente hoje. Não estou dizendo que é pior, eu estou dizendo que mudou, é diferente, né? Muita gente fala assim, não, antigamente corria menos. Eu não acho, cara. Eu acho que nos anos 90 se corria mais do que se corre hoje. O problema é que corria mal
Sim. E corriam distâncias maiores e não era tão intenso. Hoje, um jogador, cara, eu tenho acompanhado bastante alguns estudos que a gente faz, porque uma das funções que eu tenho hoje é eu dou aula na CBF Academy e na Comebol, para treinador. E tem vários estudos. Um jogador hoje não tem um pique, um sprint de mais de 20 metros. Dificilmente tem um pique de 30, 40 metros. Quando eu jogava, cara, tinha um pique de área a área, ou de um escanteio até o outro, várias vezes no jogo. O jogo era mais espaçado. Hoje os times jogam curtinho, é tudo pertinho. Um time que joga 4-4-2, ele joga em 30 metros ali. Só que é muito intenso, né? É o tempo todo, vai e volta, vai pro alto, vai pra cá, vai pra lá. E quando ataca também. Então as distâncias são menores, é mais intenso. E como você falou, cara, o mundo mudou, né? A gente não dá pra comparar os anos 80, 90, porque tem internet, tem a comunicação. Hoje, cara, o que a gente tá fazendo aqui hoje, antigamente era impossível. Cara, você fazer uma live 20 anos atrás não tinha. Falar no telefone era difícil, cara. Né? Você ter alguma coisa ao vivo era difícil. Muito hoje, difícil. Cara, a gente tá com o telefone aqui, a gente tá falando com o Japão ao vivo e ainda reclama que demora... Desenho do Jetsons, né? 3 segundos, né? O Flintstone tá brincando com o George Jackson, né, cara? Então o mundo mudou. Que tem essa diferença que todo mundo fala, antigamente era melhor, o jogador de hoje não jogaria nos anos 90. Cara, eu escutei muito quando eu jogava nos anos 90, eu falei assim, você na época do Pelé você não jogava. Né? Ou eu tinha um relacionamento muito legal com o Chulapa, né? O Chulapa, eu trabalhei com ele no Santos, e ele falava, vocês hoje têm tudo. Eu queria estar jogando, vocês ganham muito. O Chulapa que jogou nos anos 70 e 80, né? Hoje eu falei, eu queria estar jogando agora. Os contratos têm no mínimo 3 zeros a mais do que eu tinha na minha época. E tem alguns que têm 6 zeros a mais do que na minha época. Eu queria estar jogando agora. É diferente. Daqui 20 anos, o moleque vai chegar pro Neymar e vai falar assim, o Neymar vai falar, eu queria estar jogando na geração em 2030. É a evolução, óbvio, né, cara? Óbvio, mudou. Óbvio. E aí, Jamere, você passa ali pelas dificuldades de rua, para no salão, vai pro campo. Ali no início de campo, tudo, ali a gente brinca que a outra escola era a Várzea, porque a Várzea de São Paulo, então, nem se fala das Copas Desafio ao Galo, disso tudo. Que hoje nem existe mais Várzea, assim, os campeonatos são mais elitizados, não é mais igual antigamente, né? Que a cada bairro tinha o seu time de coração, principalmente você que jogou no Juventus, que é um time de um bairro que todo mundo ama. Tem um time do coração e tem o Juventus como time do coração, né? Ali você já começou ali uma vida profissional, né, cara, no Juventus, porque ali, como eu disse, o pessoal leva a sério as coisas no Juventus, desde a sua época, antes também, né, cara? Eu não cheguei a jogar na Várzea, mas meu pai jogou muito. Meu pai jogava, meus tios jogavam na Várzea, eu ia com eles, cara. Eu era aquele moleque chato que quando dava o intervalo ficava chutando a bola no gol e tinha que tirar o moleque do campo para começar o segundo tempo, né? Como eu falei, eu sou do Tatuapé, meu pai jogava no Cruzeirinho do Tatuapé, o Cruzeirinho do Sul, tinha o Sampaio Moreira, tinha o 7 de Setembro. Eram os times que meus tios jogavam, eu jogava. E era diferente, cara, que qualquer campinho, em qualquer lugar tinha um campinho, né? O pessoal se juntava, tinha o pessoal que se juntava, que trabalhava junto, montava um time e jogava de final de semana. Mas como a gente está comentando, o mundo mudou, né? Hoje o pessoal se junta para jogar num campo de futebol society e para fazer um churrasquinho, mas daí já no futebol society já tem a quadra de grama sintética, todo mundo com chuteirinha nova, todo mundo com a camisa do Chelsea, do Real Madrid, do Barcelona, que naquela época não tinha nem para comprar a camisa do teu time, que era difícil, né? Mas o mundo mudou. E a gente vai perdendo, cara. Não é que a gente quer ser raiz ou quer ser saudosista. Nada a ver, né? As coisas mudam, cara. Eu acho que tá mais legal hoje também. Tem coisas legais de jogar. Você tem mais segurança pra jogar, você tem... todo mundo joga com bola nova, todo mundo joga com chuteira boa, né? Aquela história que todo mundo fala, não, o cara jogava com a chuteira antigamente que tinha o prego que furava o pé, não sei o quê. Eu acho que não é legal isso, né, cara? Sim. É história pra contar, mas não é legal, cara. É mais legal jogar com a chuteira hoje, você não precisa nem lacear. Você põe a chuteira, Exatamente. 200 gramas a chuteira. A gente tem que também valorizar isso. Perde o lado essência, o lado romantismo, o lado raiz. Lógico que perde. Né? Que falam, não, antigamente quando chovia a bola de capotão, cabeceava a bola, pesava 5 quilos, o cara ficava com um galo na cabeça. É verdade.
Mas, cara, eu não acho legal. É mais legal jogar hoje com uma bola legal que você cabeceia, você não fica com dor de cabeça uma semana. Mas a coisa vai mudando, vai evoluindo, né? E aí, você chega ali... Qual foi o momento ali na sua passagem que você chegou até o São Paulo? Porque, assim, eu sei que tem uma trajetória até chegar lá. Mas qual que foi o momento ali? Quantos anos você tinha ali quando você chegou no São Paulo ali? Bom, então, voltando, né? Eu comecei jogando futebol de salão, só como que você vê que é diferente. Tinha uma loja de esportes muito famosa no Tatuapé, chamava Esporte Fabiano. E eles faziam os campeonatos de molecadinha. Eu comecei com 4 anos lá, e dali me viram, eu fui jogar futebol. Primeiro eu fui jogar futebol de salão no Palmeiras, com 6, 7 anos, que eu era muito pequeno, porque o meu tio tinha algum relacionamento no Palmeiras, me levou lá, só que, cara, eu morava no Tatuapé. Naquela época o Palmeiras era longe, né? Não é que nem agora, que tem metrô, você vai rapidinho e tal. Eu não conseguia ir voltar 2 vezes por semana a treinar. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, não dava pra me levar, não tinha como ir de ônibus. E daí eu fui pro Juventus, que era mais perto. Daí eu comecei a jogar futebol no salão no Juventus. Até uns 12, 13 anos. E com 12, 13 anos eu fui convidado para jogar futebol de campo no Corinthians. Que foi a transição do futebol de salão pro Corinthians, né? E comecei a jogar futebol de campo no Corinthians, que era pertinho da minha casa, eu ia a pé. E joguei 1 ano, 2 anos no Corinthians, até que um dia que a gente jogou Corinthians e São Paulo. O São Paulo e o Guarani naquela época eram as referências do futebol de base. E eu tive o convite para jogar no São Paulo. E o mesmo problema, eu saí do São Paulo, pô, eram 25 quilômetros da minha casa no Morumbi. E daí começou o problema, eu treinava todo dia, daí eu tive que passar de estudar de manhã e começar a estudar à noite. E daí tinha uns esquemas que se juntava todo mundo, tinha um ônibus, pegava no metrô da Sé, um ônibus circular que ia até o Morumbi, eu estudava no ônibus. Algumas vezes eu tinha que faltar na escola, tinha que pegar o atestado porque tinha jogo. E daí foi o São Paulo, uns 13, 14 anos eu comecei. E daí foi o time que foi o time do Expressinho. Que daí começou, depois chegou o Rogério Ceni, foi o time que foi campeão infantil, campeão juvenil, campeão júnior, campeão aspirante. Que tinha o Juninho Paulista, depois veio, tinha o Mona, tinha o KT, tinha o Caio Ribeiro, depois veio o André Luiz, o Pavão. Sim. Essa molecada toda, o Pereira, que era o time que foi montado pelo Silva, que era o treinador da base, que foi, na minha opinião, o melhor treinador, que ele fazia exatamente isso que a gente está falando. Ele dava liberdade pra gente jogar. Sim. Tinha um treino por semana que a gente fazia assim, ó, não tinha posição fixa, cada um jogava do jeito que queria, podia jogar, dar quantos toques quisesse e tal, porque daí a pessoa ia se soltando, o jogador ia se soltando e se adaptando, porque chegavam pra mim e falavam assim, mas por que você joga de ponta direita? Porque alguém um dia falou, ó, joga lá de ponta direita. O outro jogava de zagueiro. Por que você joga de zagueiro? Ah, porque o cara era grande, mas pô, o cara era grande com 13 anos, com 14 anos, todo mundo ficou grande. O cara cresceu primeiro, e aí depois todo mundo cresceu, e aí o cara já não era mais grande pra jogar de zagueiro, né? Então teve isso. E daí eu fiz essa transição, né, do Juventus futebol de salão. O São Paulo não deixava os jogadores jogar futebol de salão, ou você jogava futebol de salão ou jogava futebol de campo. Uhum. Porque já era um negócio mais sério, todo dia treino, final de semana tinha jogo. E daí foi crescendo. Na época também não era que nem agora, não tinha o sub-19, sub-17, era infantil, era dentinho, dente de leite, daí tinha o infantil, juvenil, júnior, aspirante já era. E daí já era o profissional. Eu passei por todas essas fases no São Paulo até chegar, né, na Taça São Paulo, e o time de... Ali foi a virada de chave, né, João? Do Tele Santana que me chamou para jogar no profissional. Né, Adriana, acho que essa fase aí que ele tá contando, cara, acho que foi a melhor fase do futebol da nossa época, que eu tenho 42 também, e peguei essa fase. Eu acho que o futebol nessa época, cara, era mágico. Era uma coisa mágica de se ver, de ver molecada crescendo, e todo mundo queria ser jogador de futebol porque espelhavam em vocês, falavam, puxa, ó, meu amigo tal, não sei o que, quero ser igual a ele. Então, eu acho que, né, a viradinha de chave no futebol nessa época aí era muito boa, né, Adriano? Sim, mas falando de tática, eu preferia... Agora eu vou dar uma de saudosista. Eu sou contra, mas vou dar. Até os anos 80 tinha aquela parada dos 3 atacantes, o ponta de lança. Já nos anos 90, quando ele começou a jogar, tinha os dois volantes, 2 meia, né? Mataram o meia armador, mataram o ponta de lança e os 2 atacantes. Porque o futebol europeu começou a jogar com aquele negócio de líbero, a zaga mais fechada. Você vê que a Bulgária, em 94, tinha um atacante, que foi revolucionário, 4-5-1, né?
Mas eu preferia, se for falar, anos 90 pra mim teve grandes jogadores, grandes craques, não tem nem o que falar. A Copa de 98 foi bonita, você viu o futebol do Zidane, a Croácia com aquele atacante, né, a Holanda. Mas nos anos 80 eu achava assim, tinha mais goleada, tinha mais 4-4, né? Eu gostava mais, mas é que o pessoal fala, o Parreira falou isso aí, para ganhar uma Copa do Mundo eu fui obrigado a me adaptar aos europeus, porque era difícil fazer gol e nós tínhamos que jogar igual. Não era como os brasileiros gostavam. Agora, na época a gente criticou, mas hoje você vê, eu acho que a Copa de 94 o Brasil jogou feio. Não jogou como nós queríamos. Mas o que você falou, foi uma coisa revolucionária, da qual hoje a gente vê que foi bonito. Sim. Na época deu aquele baque, a gente não aceitou muito, né? Exatamente. Mas eu ainda gostava daquela parada do ponta de lança, que eu acho que ele era criança, deve lembrar, né? O Zico, o Maradona, o ponta de lança, o meio armador que nem o Sócrates, que defendia e atacava. Mas normal, eu não condeno os anos 90, quando teve essa parada dos dois volantes, que até hoje se joga assim, 2 volantes, 2 meia, 2 atacantes. Uma coisa que ficou quase 30 anos se joga assim, né? Mas a palavra ponta de lança eu tenho saudades. Não, e é legal, quando era moleque, tinha o meu time de botão, tinha o 2, o 3, o 4, o 6, o 5, o 8 e o 10, o 7, o 9 e o 11. Exatamente. Era o time, né? Você montava assim, o volante aqui, os 2 meias, o 10 sempre era o craque, né? O 7 e o 11 ficava aberto, que tinha que fazer o cruzamento pra jogar pro centroavante, cara. Era o que a gente aprendeu quando eu era criança. Exatamente. Eu tinha quando eu comecei a ver, a minha primeira Copa que eu entendi melhor foi a de 82, né? E pra mim o cara da Copa não era o Zico, não era o Sócrates, era o Falcão. Nossa. Eu queria ser que nem o Falcão, porque eu via que aquele cara, o cara atacava bem, defendia bem, tocava bem na bola, fazia gol, sabia jogar, né? Era, na hora que tinha que dar porrada ele dava, na hora que ele tinha que ser clássico ele era. Eu queria ser o Falcão, era o meu ídolo, né? De criança era o Falcão. Então, cara, eu tinha essa imagem mesmo, né? Do 5, 10 e o 8, cara, que é o meio campo que a gente sempre sonhou de ter, né? E daí, cara, tinha o Maradona, tinha o Cruyff, daí na Itália tinha o Paulo Rossi, que era o atacante, né? Tinha o Platini, que era o 10 da França. O Boniek na Polônia. Boniek, o 10 da Polônia. Então era aquela seleção que a gente imaginava. Mas daí, como a gente falou, o futebol mudou, daí os treinadores começaram a tirar um dos pontas para vir jogar no meio, a fazer o 4-4-2, né? Os laterais já não eram mais os laterais que só marcavam, já atacavam mais. Daí veio a outra evolução, jogar com 3 zagueiros, né? E liberar os laterais, jogar com um volante só. E daí foi evoluindo, né? O futebol foi evoluindo muito, cara. E é o que a gente falou. Não é ser saudosista, né? Mas o jogo era mais legal, né? Eu peguei uma época que eu gostava de ver o Zé Sérgio jogar no São Paulo. Nossa, muito bom. Porque eu sabia que o Zé Sérgio era o 11 e tinha um cara que era um coitado, que era o 2 do outro time, que tinha que marcar ele. E era o 11 contra o 2. E eu só ficava esperando alguém jogar a bola pro 11 driblar o 2, cara. Era a torcida que a gente tinha, cara. E o 9 que tava na área, que era o Chulapa, que ia fazer o gol de cabeça. Exatamente. Cara, era o time do São Paulo. Mais ou menos. Era isso, cara. A gente sabia disso. Agora não. E agora é o falso 9, é o losango de ponta cabeça, é o portador da bola, é o jogo em transição, é o terceiro quarto do campo. Mudou. Mas a vantagem hoje é essa. De repente o seu time tá sem um bom atacante, fala, vamos jogar 3-5-2. A vantagem é essa. O time tá sem um bom zagueiro, então põe 3, 5 e recua. Eu acho também que a vantagem foi essa. Hoje dá pra criar mais. Naquela época você falou, era muito clichê, né, também, né? Era mais gostoso, mas era muito clichê, né? Pelo que eu entendo. Ô Jameli, e você pegou um cara, que esse cara, tipo, dava até dó dele, assim, né? Chamado Tele Santana. Esse cara revolucionou na época. Todo mundo criticava, lembra? Todo mundo, nossa, malhava ele. Falava, esse cara é louco. Velho louco, né? Todo mundo chamava de velho louco. E de repente você tá ali dentro, cara, sendo comandado com ele, com o Muricy. E eles vão orientando uma forma diferente pro futebol. E hoje você vê os reflexos da sua época nessa mexida do Tele Santana, né, cara? Como que era a vivência ali daquele grupo Expressinho, que eu acho que foi um dos maiores grupos que o Brasil teve. Depois teve outros, né, na sequência, mas
para grupos de futebol era muito difícil de lidar com os seres humanos, né? Você foi gerente de futebol, você sabe como que é, diretor, técnico, assim, você sabe como que é. Mas o grupo de vocês mostrava, sabe o que mostrava pra gente? Era muito coerente um com o outro. Um respirava pelo outro, sabe assim? Por isso o Expressinho deu certo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa vivência do Expressinho. O que isso refletiu pra sua vida até hoje? Bom, eu me sinto não só um jogador, mas eu me sinto um homem afortunado, né? Felizardo de ter participado daquele time do São Paulo. Não só pelo Tele e na comissão, porque era o seu Valdir de Moraes, o Moraci Santana, o Altair Ramos, a diretoria do São Paulo. Pelos jogadores também, pô, a gente tava ali, cara, eu convivia com o Zete, com o Raí, com o Cafu, com o Toninho Cerezo, com o Leonardo, com o Ronaldão, com o Palinha. Quer dizer, que eram referências pra gente, sim, não só dentro de campo, mas eram caras que tinham caráter, se posicionavam, que eram exemplos como pessoas, como homens também, né? Então eu falo que eu tive a oportunidade, na minha opinião, de trabalhar com os dois melhores técnicos do Brasil, na história, que é o Zagallo e o Tele. O Zagallo me chamou pra seleção e o Tele que foi o treinador que me levantou, da base, do júnior pro profissional. E a gente fala muito hoje que o treinador é um gestor de pessoas, né? É um gestor de equipes. Eu trabalho como coaching também. O Tele foi o primeiro coaching, cara. É o cara que a gente fala tanto de coaching, de ter que levar o grupo. O Tele fazia isso lá atrás e sem a gente saber que era isso, né? Depois teve estudos e tudo mais. Então, pra mim foi um prazer, cara, de poder trabalhar com o Tele. Muita coisa que eu uso hoje na minha vida, não só dentro de campo, como fora também, foi ele que me ensinou. Né? Porque o que você falou, cara, na época a gente até reclamava, cara, que ele fala, esse cara não dá espaço pra gente e tal, mas hoje eu agradeço isso, cara, porque eu uso com os meus filhos, muita coisa que ele falou pra mim, né, lá atrás, e no campo nem fala, né, eu como treinador e como gestor de futebol depois, muita coisa que eu aprendi com ele eu uso até hoje. Eu acho que todo mundo que trabalhou com o Tele usa até hoje. O Rogério Ceni, que é treinador hoje, sei lá quem mais está trabalhando aí hoje, o Doriva, o próprio Márcio Araújo, o Muricy. Sim, Muricy. O Muricy foi meu treinador. A gente está falando da seleção de 82, o Oscar, que era o capitão daquela seleção, sim, foi meu treinador no São Paulo, vindo na esteira do Tele também. Então eu me sinto, cara, um cara privilegiado de poder ter trabalhado com ele e, na minha opinião, foi o melhor treinador. Talvez estrategicamente, taticamente não foi o melhor, mas foi o cara que mais entendia de futebol, o cara mais que via tudo, o cara que ele estava preocupado com a grama, ele estava preocupado com a bandeirinha de escanteio, ele estava preocupado com o adversário, ele estava preocupado se ia chover, se não ia chover, se você estava com a chuteira limpa, se a tua caneleira estava certa. Ele era um cara que era perfeccionista, né? E por isso que ele foi o que ele foi. Começou daí os títulos pro Jameli, né, Jameli? Até chegar ao Mundial, cara. Só que assim, as passagens, existem vários títulos, mas às vezes tem uns que tem o do coraçãozinho. Qual que é o título seu do coração? Assim, você fala, cara, esse título... Mas você só vai contar daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Segura aí rapidinho, logo mais a gente volta. Respeita a minha história hoje com Jameli. Olha só, agora servindo aqui conosco, diretamente do Xinhai, onde a gente grava aqui todos os Respeita a Minha História. Olha só isso, cara, olha que banquete é esse, meu amigo. Ó, Jameli, eu sei que você morou no Japão, cara, então pra você tá em casa aqui, né, meu velho? Ah, tô em casa, ó, muito legal.
Itadakimasu. Eu sou apaixonado, eu já gostava de comida japonesa, depois eu fui morar no Japão, me apaixonei mais ainda. E aqui, olha, qualidade aqui no Shinhai. Cara, qualidade e perfeição. Aqui, Shinhai. Fica aqui localizado no Jardim Avelino. Você que procura algum restaurante japonês, vem pro Shinhai. Após um jantar delicioso, cara, nós tivemos que dar um pause pra janta, mas os caras queriam descer mais coisas, mas não dava, né, Jameli? Tipo, não dá, meu. Banquete sensacional aqui do nosso querido Shinhai, né, Jameli? Parabéns aí, obrigado pelo jantar ao pessoal do Shinhai aí. Fez eu relembrar minhas épocas de Japão aí. Muito bom, qualidade muito boa, comida muito gostosa. E tem que parar, né? Porque se continuasse descendo, a gente ia continuar comendo, né? Esse é o problema, né? Mas, e ainda a gente já volta, já pra, né, a comida nem desceu direito, mas volta com aquela perguntinha que ficou no ar, né, Jameli? Do campeonato ou do jogo emocionante que passou assim, ficou com aquele queridinho do coração. Qual foi, Jameli? Cara, tem alguns jogos realmente, como você falou, né, que marcam, né, que são inesquecíveis, né. Pra mim, um jogo que foi inesquecível foi uma final da Taça São Paulo, que teve Corinthians e São Paulo, que a gente ganhou, né, o São Paulo ganhou de 4-3 e eu fiz 3 gols nesse jogo, cara. Pacaembu, eu nunca vi o Pacaembu tão lotado, teve que fechar a porta do Pacaembu porque não cabia mais gente. Um jogaço, um 4-3, o São Paulo nunca tinha sido campeão. A responsabilidade parece não ter pesado muito. Os jovens jogadores fizeram uma bela final, cheia de gols. O primeiro foi de Jameli, 1-0 São Paulo. De novo o tricolor, agora com o KT, 2-0. A torcida do Corinthians, que era a maioria na arquibancada, vibrou quando Marques completou o cruzamento de Hermes. E depois, quando o mesmo Marques empatou o jogo. KT fez outro, mas o juiz marcou antes um pênalti de André Santos em Robertinho. A torcida são paulina ficou apreensiva, mas Jameli bateu e fez o terceiro. O empate chegou de novo na falha do goleiro Rogério do São Paulo. Caio aproveitou bem a sobra para fazer 3-3. Mas o artilheiro da tarde, Jameli, não estava disposto a repetir o vice do ano passado. Fez o terceiro dele e o gol do campeonato. Final de jogo, 4-3 São Paulo. E, pô, fazer 3 gols numa final não é normal nenhum jogador fazer, poucos jogadores fizeram, ainda mais naquele jogo. E pra mim foi o jogo que foi o divisor de águas, né? Porque depois dali o Tele, eu já estava jogando no São Paulo no profissional, mas depois daquele jogo que eu me firmei realmente no São Paulo, e daí já comecei a fazer parte do elenco. E mais, o mais emocionante, o mais emblemático que eu tive foi o meu primeiro jogo pela seleção brasileira, né? Porque foi no estádio de Los Angeles, foi no Coliseu de Los Angeles, numa Copa de Ouro. O técnico era o Zagallo. E na hora que perfila, até hoje eu falo, eu fico até arrepiado, cara. Porque na hora que perfilou, foi contra Honduras. Na hora que tava ali, na hora de cantar o hino nacional, eu falei, cara, onde que eu tô, meu? Eu não acreditava, né? Eu falei, o meu sonho de criança, que eu via os meus ídolos jogando na seleção, pela televisão. Eu falei, pô, agora sou eu que tô aqui, meu. O meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meus amigos de escola. Estão me vendo lá no Brasil. E eu aqui na seleção, com o Zagallo na minha frente, cantando o hino assim. E com a amarelinha, eu olhava assim, eu falei... E daí eu me emociono muito, cara, de ter chegado onde que eu cheguei naquele momento, de um sonho de criança que eu não imaginava que ia ser. Primeiro que eu ia ser jogador de futebol, que eu sabia da dificuldade que era, o funil muito, muito grande de chegar. Depois eu cheguei a ser jogador, jogar num time grande, ser convocado para a seleção, tá ali. E ainda era aquele estádio que foi a abertura dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que o cara desceu com o foguetinho lá e tal. Eu ficava assim, cara, uns anos atrás eu tava vendo o cara descendo com o foguetinho aqui na Olimpíada, o Joaquim Cruz ganhando a medalha de ouro aqui, e eu aqui agora.
E demais, cara, demais. Ainda nesse jogo eu fiz 2 gols. Lleva la pelota peligrosamente, remate, entra Caio, peligro, salió Chocolate y Jameli mete el gol. Gol de Brasil, Jameli. Então, é uma emoção, cara, de você jogar pela seleção brasileira, representar o seu país. É indescritível. Então são jogos que eu de vez em quando coloco, né? Eu tenho algumas em DVD ainda, eu tenho algumas em VHS ainda. Nossa. A molecada acho que não sabe nem o que é VHS, né? Não sabe o que é o videocassete. Mas tenho gravado também, tem na nuvem também, eu tenho lá, por se acaso se acontecer alguma coisa com o meu videocassete. Mas eu coloco lá e eu choro, cara. Eu fico emocionado e eu choro. Caramba. Adriano, pegando o gancho que ele comenta aí da seleção e tal, são épocas que hoje, assim, é muito raro acontecer. Tanto é que a gente até brincou no início, que a galera hoje usa a camisa do Manchester, usa a camisa da Barcelona, Real Madrid, e não tem mais aquele, vou usar a camisa do Corinthians, vou usar a camisa do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, né? Principalmente por saber o peso que é vestir uma camisa da seleção brasileira. Eu acho que a Champions League soube fazer um bom marketing. Patrocinador muito forte. E quem gosta de futebol não perde Champions League. Então, se nós que já estamos mais velhos, imagina o garoto novo, né? Mas acho que é uma coisa normal. Eu acho que uma coisa que aconteceu nessa excesso de informação é que antigamente você viajava o Brasil, todo mundo torcia para time de São Paulo ou do Rio. Lógico, algumas exceções, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. Hoje, com essa coisa de todo mundo poder ter seu canal, tem pessoas torcendo para os times do estado. Porque você é pro Mato Grosso, você torce Flamengo, mas é aqui no Mato Grosso? Nenhum. Hoje o moleque fala, eu sou palmeirense, mas eu acompanho o campeonato do Espírito Santo. Mas eu também torço pro Manchester, tem isso também. Isso é verdade, quer dizer, de um lado foi bom que o pessoal consegue ver jogos na sua cidade, né, com o pay-per-view também, mas também, né, muito moleque tinha que escolher o Flamengo e o Palmeiras ou o Manchester, escolhe o Manchester, né? O time da cidade tá lá, mas é a opção 3. Eu acho que isso também acontece com a seleção também, né? Antes quando a gente era moleque, o jogo da seleção parava o Brasil. Convocação da seleção parava, né? O Jornal Nacional parava, era meia hora falando da convocação. E todo mundo discutia. Hoje tem a convocação, você nem sabe que teve a convocação. Você entra na internet pra ver, porque a gente que trabalha com futebol, você vai ver, você fica curioso, você vai ver. Mas o Tite tá falando da convocação lá, você nem sabe, né? O Brasil vai jogar a eliminatória da Copa. Com quem vai jogar o Brasil? Né? Quem não é do futebol não tá sabendo. Então o problema distanciou muito. O problema foi assim, os ídolos, porque antigamente jogadores brasileiros, então aí alguém do Palmeiras, do Inter, do Grêmio, do Atlético, aquela emoção. E nos anos 90 tava todo mundo na Europa, mas eram craques que tinham identificação com o Brasil. Saíram daqui já com identificação, do Palmeiras, né? um ídolo do Flamengo. Hoje tem jogador, com todo respeito, vai muito jovem, times não considerados grandes. Então não existe aquele ídolo. Você fica feliz, o jogador, mas não tem aquele cara ídolo. Não, hoje o torcedor quer que o cara não vá pra seleção porque vai desfalcar o time dele aqui, cara. Exatamente. Tem isso também. Né? E outra que você falou um negócio, cara. Que time que o Firmino jogou aqui no Brasil? Então. A gente nem lembra. Quem não é o foi o Figueirense, né? Figueirense. Mas nem lembro. Mas você tem que saber, você tem que ir pesquisar. Você vai tirando o Neymar, né? Sim, tirando os jogadores mais famosos. Mas, cara, os jogadores, você não sabe que time jogou. O Casimiro jogou no São Paulo, mas porque você lembra do Casimiro. Mas e saiu daqui mal, né? Assim, chegou no time B lá, né? Então é o que você falou, você sabia que o Sócrates ia pra seleção, era do Corinthians, o Zico era do Flamengo, o Renato Gaúcho era do Grêmio, né? E mesmo depois, que a outra geração, o Romário, que era do Vasco, o Bebeto, depois, cara, ficou longe, cara. A gente não sabe quem vem. Tanto é que assim, que tem jogadores que jogam hoje na seleção, que tem muitas pessoas que nem conhecem ele. Falou, mas ele joga onde? Tipo, nem sabe onde joga, entendeu? Tem várias pessoas. Não que não é do futebol, quem não acompanha, mas tem vários que jogam que o pessoal fala, mas quem é? Da onde surgiu? Aonde joga? Meio perdido, assim, meio no ar, né? Mas um exemplo clássico, o Felipão, quando 2002, foi admirado por quê? Ele colocou o Marcos no gol, que era um grande goleiro. Mas se fosse o Parreira e o Zagallo, o fato dele não jogar num time de fora, não colocaria. Colocou o Kleberson, que era do Atlético Paranaense. Então é aí que o Felipão ganhou mérito com o Brasil inteiro, que ele botou jogadores, o Gilberto, que era do Atlético Mineiro.
e jogadores lá fora que eram conhecidos. O Felipão teve uma personalidade maravilhosa. Exatamente. E aí, ó, a gente estava comentando de países, né, Jamel? E aí, comidas e tal. Cara, você passou ali por Japão e Espanha. Como foi as passagens aí em Japão e Espanha? Porque naquela época também o futebol na Espanha era muito forte, né, cara? No Japão tava no início, né? O pessoal tava começando a buscar jogadores, buscar o Zico como treinador, tava começando a se estruturar para ser o que é hoje, né? Não, na parte gastronômica eu não tive problema nenhum, cara. O Japão, olha, eu adoro comida japonesa e eu fui em 97 a primeira vez, um pouco mais de dificuldade, porque a gente não tinha internet, era mais difícil, não tinha TV a cabo, não tinha essa facilidade de comunicação. Tinha até algumas coisas engraçadas, né? Porque a gente se juntava, a gente ficou amigo, né? Eu cheguei e já tinha esse modus operandi, né? Os pilotos, tinha a Varig ainda na época, né? Nossa. Os pilotos e as comissárias da Varig, eles levavam as fitas gravadas aqui, das novelas, do Globo Esporte, do Jornal Nacional, de filmes, e eles vendiam pra gente lá as fitas. Então, quando chegavam os voos do Brasil, eles vendiam. Então, que nem no meu time era eu, o Edilson, o Antônio Carlos, o Nicanor de Carvalho, que era o treinador, o Valdir. Então, cada um comprava uma fita daquela semana. Uhum. Eu comprava a novela das 7, ele comprava a novela das 8, você comprava, e a gente ia trocando. E daí no time do Sampaio, era o Sampaio, o Zinho e o Evair. Quando a gente jogava contra, eu levava todas as minhas fitas e trocava com eles, e eles me davam aqueles tinhos. Daí jogava contra o time do Zico, que era o Bismarck, o Jorginho, o Leonardo, a gente trocava. O time do Dunga era o Dunga, o Adilson Batista. Então era mó barato, porque a gente ia com a chuteira, com a roupa e cheia de fita pra trocar com os caras. Daí a segunda vez que eu fui, não. Daí já tinha internet, já tinha TV a cabo, tinha televisão brasileira, a gente via e era mais fácil. Até pra ligar por telefone e tudo. Uhum. Então na parte de comunicação e gastronômica eu não tive problema. E a parte do futebol também foi bem diferente, né? Porque como você falou, na primeira vez eu fui pro Japão, eram muitos jogadores de nome, né, que eram referência, jogadores de seleção. Sim. Não só do Brasil. Tava o Lineker, tava o Totó Esquilate, tinha aquele zagueirão Buchwald da Alemanha, tinha o Boli, o zagueirão também da França, tinha o Stojkovic, o Stoichkov. Então eram referências de nome. Na segunda vez que eu fui, eles já estavam levando jogadores jovens que iam amadurecer no Japão para depois vender para a Europa. Então o japonês também entendeu, né? Ele primeiro levou o Zico, levou o Oscar, sim, que eram referências muito grandes. Depois começaram a levar os jogadores de seleção e depois eles começaram a fazer negócio. Então mudou também o esquema do japonês entender o futebol. Adriano, pega já esse gancho, já que ele está comentando, porque essa área aí você entende bastante, assim, né? De história, de como que é um país com o outro. O futebol também nessa época era muito diferente da Europa para a Ásia, né? Muito diferente, né, Adriano? Não, a pergunta que eu queria fazer para ele é o seguinte: quando você foi para o Japão ainda não havia disputado Copa e de lá para cá disputou todas, além do Japão hoje ser o maior campeão da Copa da Ásia. Então você pegou uma evolução. Eu queria saber qual foi o trabalho que eles fizeram. E a Espanha, apesar do nome, a Espanha já disputou várias Copas, o Real Madrid e o Barcelona já eram escola, às vezes nos anos 50, mas a seleção da Espanha não engrenava. Exatamente. As críticas eram pesadas. O que você acha que de 25 anos para cá, o Japão hoje tem aquele certo respeito? O Japão quase eliminou a Bélgica na última Copa. E a Espanha até que enfim virou uma potência. Qual foi o trabalho que você acompanhou? Você pode falar, olha, quando eu fui em 97 foi plantado isso. Eu acho que foram duas políticas totalmente diferentes, né? O Japão, como eu falei, eles pegaram grandes jogadores de nome, referências, levaram para lá, começaram a entender o que era o futebol, depois levaram jogadores que estavam no auge da carreira, não para ensinar, mas para passar o know-how, e começaram a preparar essa molecada de baixo. Muito trabalho na categoria de base, cara. Os caras trabalham muito na categoria de base. Investimento em treinadores japoneses pro mundo inteiro. Os treinadores de categoria de base do Japão estão direto fazendo, agora menos, né? Mas naquela época, Alemanha, Brasil, Itália, tudo quanto é lado, África. Então eles pegaram o know-how do treinamento nas categorias de base e o resultado tá aí.
sub-17, sub-19, tá toda hora chegando em final. Na Copa do Mundo, já passou da primeira fase, já chegou numas quartas de final, tá quase beliscando. Eu acho que vai chegar uma hora que vai chegar numa final. A Coreia ficou numa semifinal. Então acho que o futebol asiático entendeu isso, que eles tinham que aprender com os sul-americanos e com o europeu. Na Espanha foi diferente. Na Espanha, eles falavam assim, jogaram como nunca e perderam como sempre. Porque sempre jogava bem, a Espanha sempre perdia. Por quê? Porque os times eram muito fortes, a liga era muito forte, mas a seleção não dava liga, não dava suco, né? Porque o Barcelona era uma seleção, tinha os melhores jogadores do mundo inteiro, né? Que nem, teve uma época que o 10 do Brasil era do Barcelona, o 10 do Uruguai era do Barcelona e o 10 da Argentina era do Barcelona, né? O Suárez, o Messi e o Neymar. Só que a seleção da Espanha não ia. Aí a hora que chegou essa geração do Casillas, do Xavi, do Guardiola, Iniesta. também, do Iniesta, de todos esses caras que daí eles foram campeão da Eurocopa, campeão mundial, e deu essa mudada. Mas eles tinham a liga muito forte e os jogadores espanhóis não tinham espaço. Isso que eu ia falar. Porque o time do Barcelona era diferente, mas que nem eu joguei num Zaragoza, que o Zaragoza não tinha um espanhol como titular. Era eu de brasileiro, tinha 3 argentinos que jogavam na seleção, tinha o Toro Acunha, que era o titular do Paraguai, tinha o Milosevic, que era o centroavante titular da Iugoslávia, o Radimov, que era o 10 da Rússia, Um absurdo, né? O Rebócio, que era o lateral titular do Peru, o Chilaver, que era o goleiro titular do Paraguai, depois veio o Mondragón, que era o goleiro titular do Colômbia. Como o goleiro espanhol vai jogar? Se o titular da Colômbia, o titular do Paraguai está jogando lá. Daí eles entenderam isso, começaram a limitar os estrangeiros e daí eles foram pra frente. Tanto que o Moacir Santana me falou que na Arábia Saudita teve uma lei depois que era no máximo 3 estrangeiros, 1/4 se fosse asiático. Porque era um país que gastava absurdo com o jogador e a seleção não iam pra engrenava. Copa era 8-0, era assim. Não, falou, parou, vamos criar craque aqui, chega de trazer cara de fora. E aí uma outra passagem, Jameli, foi a situação no Santos, né? No Santos teve 2 tipos de situações, né? Você estava dentro do Santos como jogador e dentro do Santos como vou colocar como gestor. Cara, qual que foi a passagem, assim, que a diferenças, né? De um lugar, né? De estar como um jogador e a vivência lá dentro e como um gestor, tanto é que você até comentou que um dos seus melhores amigos ali era o Chulapa, né? Que era um dos caras que até hoje é um dos maiores nomes do Santos. Ah, bem diferente, cara, nada a ver, cara. Como jogador eu desfrutei, aproveitei e peguei uma época muito boa do Santos, que foi um momento que eu acho que foi a grande virada do Santos, né? O Santos vinha com muitos problemas, o Santos não era campeão há muito tempo, não tinha um time que empolgava, que motivava. E eu acho que aquele time de 95 foi a grande virada, que depois veio o time do Robinho, depois veio o time do Neymar, mas aquele time meu, do Giovani, do Marcelo Passos, do Cabralzinho, né? Do Edinho, goleiro, do Narciso, foi muito legal. E eu sempre falo, eu fui contratado pelo Santos 2 vezes como funcionário, né? Com funções totalmente diferentes. E como jogador foi muito bom, cara. Acabava o jogo, eu fazia minha função, treinava, jogava, ia pra minha casa e vivia a minha vida, era boa. Agora, em 2009 e 2010, que foi o time do Neymar, do Ganso, cara, eu era uma das peças-chaves daquela engrenagem, porque se tinha alguma coisa com os jogadores, eles me procuravam. A comissão técnica, se tinha algum problema, me procurava. A imprensa queria falar comigo para saber do que está acontecendo. O presidente queria saber comigo porque o Dorival tinha mudado o time e não sei o quê. A torcida queria falar comigo se ia ter contratação, não sei o quê. O médico, quem organizava a viagem, quem falava... O pessoal do marketing, os caras queriam... Era direto, a Globo ligava que tinha que marcar uma agenda com o Neymar para fazer o Faustão. Nossa. Ou o Jô Soares, só que coincidia no mesmo dia do treino. Eu ia falar com o Dorival falou, não, ele é jogador de futebol, ele não é ator. E daí eu falava, mas se ele não for no Faustão, não vai entrar dinheiro do patrocinador, não paga o nosso salário. E como que você joga com isso? Nossa. E daí tem o problema do time. E daí vem o assédio dos times estrangeiros que querem levar o teu jogador e você não pode desmontar o time. E cara, eu tinha 3 celulares que tocavam o dia inteiro. Eu chegava no clube às 7 da manhã, saía às 2. Não via meus filhos, não via minha mulher, não via ninguém.
Eu falo que eu fiquei em Santos lá 1 ano e meio praticamente, eu não fui na praia acho que 2 vezes, cara. Nossa. Porque não dava, né? A função de gerente de futebol, ela é muito... te suga isso, né? Eu brincava com o Dorival Júnior, né, que era o treinador, e eu falava pra ele, cara, a função do gerente é que nem cachorro, quando a gente vai ver a idade do cachorro, né? Eu falo assim, um ano na vida do cachorro equivale a 8 na vida do humano, né? Uhum. Eu falei, a vida do gerente é isso, cara. 1 ano numa vida de uma profissão normal é que nem o controlador de voo do aeroporto, né? A atenção que o cara tem, cara, 1 ano na vida dele vale 10 numa profissão mais tranquila, cara. Então foram situações diferentes e ainda que eu peguei um time que deu tudo certo, né? A gente ganhou tudo. Sim. Eu falo pros caras também, o time do Santos de 2010 em janeiro valia X. A gente ganhou tudo e em dezembro de 2010 valia 50 vezes X. Pra essa torcida aí, ó, que desde 95 a gente tá engasgado com esse campeonato, ó, e agora isso aí, ó, o Giovani representou a gente, ó, isso aí, ó, aquele time de 95 aí, ó, o pessoal de 95, é o Giovani aí, ó, o Giovani que merece aí, ó. Isso aí, porra! Mais um! Essa porra! É mais um esse aqui! Exatamente. Não foi só o título que a gente conseguiu. Cara, a gente fez Tudo. a gente trouxe. Tudo. Hoje, os 2 laterais da seleção brasileira a gente contratou em 2010. O Alexandro e o Danilo. Um veio do Atlético Paranaense, outro veio do América, que eram promessa. O Neymar era o filé de borboleta, o Ganso era o que dormia no campo. Tinha, mais, o Rafael o goleiro, o Wesley. O Gabigol tava nessa época? O Gabigol? Não, né? Não, o Gabigol veio depois. A gente fez a troca do Rodrigo Souto pelo Arouca, que queriam matar a gente lá. O Edu Dracena era um ex-jogador, que depois a gente contratou, ele jogou mais 10 anos depois. O Durval era o cara que não sabia chutar a bola, foi o melhor zagueiro. Enfim, o Robinho, vai trazer o Robinho, não vai dar. Pô, caiu que nem uma luva. Então, deu tudo certo. Então foram 2 passagens que eu tive no Santos que foram sensacionais. Só que uma quase que eu morri do coração. E a outra eu aproveitei muito. E quase perdeu até a família, porque quase nem via, né, Jamel? Não tinha jeito. Eu falo pra minha mulher agora que eu vou voltar a ser gerente de futebol em algum clube, ela fala assim, tá bom, já tira a aliança e fala, ó, vai, casa com o clube, quando você sair do clube você me liga de novo. E além da passagem do Santos assim, aí depois já veio mais uma respiração que foi ser técnico, isso aí foi de boa. Foi nada também, né, Jamel? Não, é que na função de treinador, cara, é diferente a cobrança, né? Porque como treinador você é mais vidraça, né? Porque você é o burro, você é o que escala mal, você é o que não sabe nada. Só que acaba o jogo, te xingam ou te elogiam e tal, você vai pra tua casa, você já vai pensar no outro treino. Sim. Você já vai pensar no outro jogo. O gerente não, o gerente tem que continuar ali gerindo os problemas do time. Se vai ter viagem de avião, se vai de ônibus, se vai ter dinheiro para pagar o salário ou não vai. O treinador sai desse aí e vai para casa dele pensar no time. Então é mais tranquilo nesse momento, mas a pressão é igual, né? E os problemas são diferentes, né? Eu como gerente de futebol, eu estava num nível de Santos, de Coritiba, que é um nível de Série A, de uma responsabilidade muito grande. Eu fui ser técnico do Marcílio Dias, fui ser técnico do Independente de Limeira e do Mauaense. Quer dizer, é um outro nível, é Série C, é Série A2, A3, mas os problemas são os mesmos, né? A dificuldade é diferente, tem um dia que você não tem material para treinar, tem um dia que falta fruta depois do jogo, tem um dia que nem lá no Marcílio Dias tinha uma briga lá, porque o campo do Marcílio Dias lá em Itajaí era da prefeitura e tinha uma briga do presidente do clube com o prefeito. Então a gente tinha que treinar, o prefeito não mandava os funcionários cortar grama, mas tinha o carrinho lá, o cortador de grama estava lá. Só que como tinha essa briga, a gente ia treinar a grama desse tamanho. Um dia eu peguei a chavinha do carrinho lá do cortador de grama, peguei eu e fui cortar. Apareceu polícia, apareceu tudo, queriam que eu falasse. Eu falei, não, eu tenho que treinar. Eu como treinador, eu corto a grama aqui, não tem problema, não precisa me pagar pra isso. Caramba. Uma confusão e tal. São coisas do futebol brasileiro, sim, cara. Porque a gente tá acostumado
eu falo sempre, né? Que a gente tá acostumado a ver o futebol da Globo, né? Série A, né? Que é o futebol Copa do Mundo, Champions League, eliminatórias da Copa e Campeonato Brasileiro Série A. Que são 20 times. Só que, cara, a gente tem 800 times no Brasil, né? E jogadores que ganham R$700, R$800 por mês. Exatamente. E muitas vezes não recebe. Que o cara não tem a roupa de treino pra treinar. Ele tem que levar a roupa dele, tem que lavar em casa. Não tem uma banana depois do treino pro cara comer, porque o cara não tomou café da manhã, não almoçou e vai ficar até de tarde pra treinar de novo. Você não pode marcar treino 2 períodos, porque o cara não tem força pra treinar porque não comeu. É assim de verdade, meu. Exatamente. Então o futebol tem essa ilusão que é glamuroso, o cara todo bonito, com aquele medalhão, tatuagem, carrão, ganhando milhões. Cara, é 0,0001%. A grande maioria não é assim. E isso daí vem ao encontro que há um tempinho atrás a gente fez o respeito à minha história com Tuca Guimarães, meu amigo do coração, que você conhece super bem também, que também passa pelas mesmas dificuldades, porque ele carrega aí na carreira em diversos lugares que passa por essa situação. E aí, Jameli, você cai para um outro lado também, após carreira, né? Que aí começa a ser comentarista de futebol. E aí sim, eu acredito que você tendo a visão como jogador, como gestor, aí eu acho que a visão já, além de ser crítica, eu acho que é uma visão já mais no meio termo. Por quê? Porque você também entende os dois lados. Sempre quando você comenta, você não recebe as pauladas igual a galera faz, tal. Qual que é a mágica, aonde eu quero chegar, qual que é a mágica de ser um comentarista igual você faz e você não é espancado igual a galera é? Cara, eu acho que não tem mágica, né? Eu acho que são perfis, cara. Tem muito comentarista muito bom que eu vejo o cara comentando, eu tiro o chapéu pro cara e o cara nunca jogou. Se jogar a bola pro cara, o cara não sabe dominar a bola. A bola bate na canela e vai. O cara nunca jogou e faz um comentário sobre o jogo que o cara tem uma análise que eu entendo que ele tá vendo o mesmo jogo que eu. Né? Já é um ponto positivo. E tem alguns jogadores, ex-jogadores, que jogaram muita bola e tal, e fazem uma análise do jogo que eu falo assim, não é possível que esse cara tá vendo o mesmo jogo que eu. Então a questão do cara ser ex-jogador ou não, claro que o ex-jogador ele tem essa visão diferente, ele vê alguma coisa que normalmente o jornalista ou o cara que não teve dentro do campo não vê. Só que tem outro lado, cara. Tem caras que são... Você fala de um jogo pra algum que nem... O Adriano aí, ó. Cara, você fala pra ele de qualquer jogo, cara, ele tem uma memória, que ele tem um conhecimento de futebol, da parte tática, da parte de história, que eu não tenho. Então são perfis diferentes, cara. Nem ele tá certo, nem eu tô certo. São maneiras de ver o futebol, de entender o futebol, né? De enxergar o futebol, que é diferente. Sim. Né? Que nem eu trabalhei, até o mês passado, eu tava trabalhando pro Olympique de Marseille, aqui na América do Sul, como scout. E daí eu assisti o jogo. E daí eu chegava em casa pra minha mulher e falava... Minha mulher falava assim, você foi assistir, sei lá, Palmeiras e São Paulo. Daí ou eu tava comentando pra rádio, pra TV, ou ia fazer um relatório pra mandar pro Olympique. Daí ela me perguntava, quanto foi o jogo? Eu falei, putz, não sei. Mas pô, você não foi assistir o jogo? Eu falei, fui, mas me pergunta sobre o Dudu. Olha, o Dudu pegou 6 vezes na bola, ele jogou 4 vezes pro lado de cá, ele fez tantos dribles, ele tomou tantas faltas, ele foi agressivo, ele não foi agressivo, ele foi vertical, ele não foi vertical, ele não participou na parte defensiva e tal. Porque eu fui observar o Dudu, ou fui observar, sei lá, o Casimiro, ou fui observar o Neymar, enfim. Daí o resultado do jogo, pra mim, não importava naquele momento. Uhum. Eu não fui assistir o jogo, eu fui assistir aquele jogador porque eu tinha uma missão de fazer um relatório sobre aquele jogador. E daí ela me falava assim, mas então você foi ver o jogo, você não sabe quanto foi? Eu falei, não sei. Não me importava isso. Sim. E, Adriano, é uma coisa muito louca, principalmente nesse aspecto do futebol ter mudado tanto, que chegou em um nível tão altíssimo que o pessoal não entende isso. Aí que entra essa briga, mas o futebol na minha época, mas o futebol não sei o que. Pô, cara, mas pensa no que evoluiu, o que de melhoria trouxe isso, entendeu? Da forma que está sendo trazida para melhor, para trazer um futebol mais versátil, mais poderoso, cara, mais vendável, mais do que já é. Tanto é que os jogadores hoje ganham milhões, né? Você como historiador aí, você também pensa dessa forma, tipo assim, que o futebol, com a evolução, trouxe de uma forma melhor para nós, assim, no sentido igual de scout, o staff, a gente brincou aqui
e que o menino hoje de 13 anos tem assessor de imprensa, entendeu? Ele sabe lidar com a câmera, ele sabe falar bem, né, Jamel? Meu Deus, cada jogador que passava era terrível, né? Diz um pouquinho aí, ô Adriano. Olha, tudo na vida que é muito popular, que entra dinheiro, a tendência é melhorar. Só faltava o futebol, ser o esporte mais popular do mundo, com o salário de jogadores, como ele acabou de falar, com uma estrutura de um Real Madrid, de uma Juventus, ou até no Brasil e na Argentina, que são países de terceiro mundo, mas tem jogador que enriquece jogar num time da primeira divisão, não tem essa evolução. Então é consultor técnico. Então, logicamente que os saudosistas vão falar, meu, que frescura, no meu tempo não era assim. Só que eles esquecem, quando o Brasil ganhou a Copa de 58, o Brasil levou um nutricionista, um massagista, que na época para muita gente era frescura. Mas o Brasil, 50 foi aquela decepção. 54 se viram muito longe da Hungria e da Alemanha. Chegou em 58, olha, vai ter um preparador físico, eu nem sei se era esse nome que se usava, vai ter um fisioterapeuta, também acho que não tinha essa palavra, vai ter um nutricionista, o cara vai comer o que a gente mandar. Vai ter um gerente de futebol, vai ter um assessor, o Paulo Machado de Carvalho, que vinha com toda aquela modernidade dele, e o Brasil ganhou 2 Copas. Então, gente, acho que querer uma empresa que cresce, você tem uma empresa, surgiu um computador novo, você é obrigado a colocar um WhatsApp. Você imagina um presidente sem um WhatsApp de uma empresa grande. Então o futebol, como ele falou, se é um time de primeira divisão, um time que vai disputar Libertadores, tem que ter uma filosofia. Você quer que o teu país dispute uma Copa do Mundo, você tem que ter uma folha. Mas é consultor técnico, é assessor de imprensa, é a sala de pilates, é o CT. O Zé Elias, ele falou pra mim o seguinte: quando o São Paulo criou um CT, todos os times criticaram. Aí o São Paulo foi bimundial, ele falou, quando eu voltei da Itália, aí todo mundo tinha CT. O Guarani estava fazendo um CT, a Ponte Preta um CT, o América de Minas, quer dizer. Então não era frescura do São Paulo. O São Paulo pensou como primeiro mundo. Exatamente. Então não adianta esse negócio. Mas, falar, crítica, sempre vai ter alguém para te criticar. Anda pra frente. É o que ele disse. Pegar um ex-jogador de 70 anos, 80 anos, para ser consultor, para dar dica, para ser conselheiro, é válido. Pegar um cara que estudou aquela função, um professor de educação física, um psicólogo que estudou para aquela função, só tem a somar pro teu time, pra sua equipe. Só para dar um exemplo nisso, né? A gente, 2 anos e meio atrás, o Olympique contratou o Benedetto. O Benedetto é o centroavante do Boca, que todo mundo conhecia. E o meu chefe era o Andoni Zubizarreta, o goleiro. O cara... Nossa. É uma instituição na Espanha, né? O cara... Ele era o meu chefe. Aí... A gente, vamos contratar o Benedetto, não sei o que e tal. Ele falou pra mim, pô, Jamel, você não precisa falar pra mim que o Benedetto joga. Eu tenho aqui 20 jogos do Boca, eu vejo ele jogando. Se eu perguntar pra minha filha que viu o jogo do Boca e River, ela sabe como o cara é bom, que ele é um centroavante, que ele é rápido, não sei o quê. Só que você é contratado do Olympique para dar a sua opinião sobre o Benedetto dentro do campo e fora do campo. Você acha que ele vai se adaptar aqui na França? Você acha que ele é um cara que vai se adaptar com o time do jeito que o nosso time joga? Do jeito que ele joga no Boca? Você acha que ele é um cara introvertido, um cara extrovertido? Você, com a tua experiência, você acha que ele vai se adaptar com os jogadores com o perfil que tem aqui? Quer dizer, não é só contratar o jogador dentro do campo. Porque que o Benedetto é bom, todo mundo via, cara. Sim. Qualquer jogo você vê, o cara é bom. Sim. Só que tinha que ter esse lado. Era um investimento de 18 milhões de euros. Nossa. Cara, 18 milhões de euros você não pode errar. O Olympique era um time que estava se reconstruindo. Fazia não sei quantos anos que não jogava Champions. Cara, era a única contratação que a gente ia fazer. Se errasse no Benedetto, cara, o time não ia chegar na Champions. Então, cara, eu fui para a Argentina, chamei os meus amigos que eu conhecia, que trabalhavam no Boca, nas categorias de base, que conheciam o Benedetto há muito tempo. Fui jantar com os caras lá, fui ver treino do Benedetto. No final eu sabia o nome do cachorro do Benedetto, eu sabia a comida que ele... Mas por quê? Porque não que eu queira era fofoca, mas eram informações privilegiadas que o Olympique precisava saber, cara. É um investimento muito grande. Né? Não é só chegar, o cara é bom, vamos contratar e levar e acabou. Né? Daí a gente tinha, que nem esse lado, usava muito esse lado do coaching, algumas ferramentas de coaching que a gente tinha que saber o perfil dele, né? A personalidade dele ia bater com a personalidade do nosso técnico, dos caras que ele ia jogar no ataque. Quer dizer, é o que ele falou, é um nível de sofisticação de um contrato
que é diferente. Ele falou, um cara que jogou que tem 70 anos, o cara vê coisa que eu não vejo. Um cara que estudou futebol, que é um analista de desempenho, que tem as técnicas, que é uma coisa que não pode ser só isso também. Que o cara analisa lá quantos passes o cara fez, quantos quilômetros o cara correu, se ele dá o passe para frente, dá o passe para trás. Não é só isso também. Então é um conjunto de pessoas que têm capacidades diferentes, que somam e chegam numa conclusão. E daí o Zubizarreta ouviu lá, falou, o Jamelli falou isso, o nosso analista de desempenho falou isso, o nosso fisiologista falou isso, o nosso psicóloga falou isso, tal. Ele, com a caneta na mão, tomou uma decisão e foi e contratou. Pô, o cara foi artilheiro do campeonato e o time foi pra Champions League. Como podia ter dado errado. Sim. Mas ele tinha tanta informação que a chance de erro dele era mínima, né? Mínima de ele errar, né, cara? Pois é, eu acho a camisa do Olympique de Marselha a mais bonita do mundo. Falando sério. Olympique de Marselha. Eu comparo uma que eu acho linda aqui do Brasil, Londrina do Paraná. O Londrina, eu acho linda. Eu acho a do Olympique maravilhosa. Não, é bonita, mas a mais bonita do mundo é a do Juventus. Tá no coração, cara. Ó, e aí a gente vai se encaminhando pro final, mas, Jamelli, no final, a gente sempre deixa aquela, assim, de alguns fatos, algum engraçado que viveu, tal, algum mico que pagou, alguma situação assim. Lembra algum mico, alguma história engraçada que possa contar? Porque as melhores a gente fala que fica em bastidor, mas que possa contar, cara? Você lembra de algum mico, alguma situação engraçada? Ah, cara, aí você tem que fazer um programa novo aí, porque história tem boa. Vou chamar o Adriano pra escrever um livro sobre isso também. Não, cara, histórias tem várias, cara, com companheiros. Tem histórias, lembrando uma assim, teve uma de um jogador no Santos, cara, que foi a primeira que veio agora, que ele tomava banho, cara, e ele vinha sempre com o cabelo com shampoo. E na Vila Belmiro antes tinha, os vestiários se trocavam aqui, os armários aqui, e os chuveiros eram meio longe, assim, fora, né? E o cara ia, se molhava, tomava banho e tal, vinha com a toalha e vinha sempre com o shampoo no cabelo, né? E, cara, uma vez, duas vezes, chegou uma hora que a gente não aguentou, né? Falou, meu, cara, que tá acontecendo, cara? Você toma banho e não molha o cabelo? Daí ele fala, não, aqui, ó, comprei um shampoo fera, não sei o que, ó, shampoo pra cabelo seco. E ele não molhava o cabelo, cara. Ah, ó, foi uma sacanagem no vestiário, cara. Teve outro jogador também, a gente tava no shopping, e daí tinha uma promoção lá, desconto de 10%. Daí o cara entrou na loja, comprou, saiu com uma sacolinha, deu uma voltinha no shopping, entrou de novo, saiu com outra sacolinha. Daí tava lá, desconto de 10%. Daí o cara deu outra voltinha, entrou de novo, saiu. Daí, pô, chegou pro cara e falou, cara, por que você não entra na loja e comprou tudo de uma vez, né? Ele falou, não, olha lá, meu, desconto 10%, cara. Eu entrei, comprei uma 10, comprei de novo 20, comprei de novo 30. Cara, pô, daqui a pouco eu vou pegar um de graça, cara. Vai dar... O cara tava fazendo a conta na cabeça dele, cara. Não, e fora essas tem diversas. Tem várias. E comigo, cara, um mico comigo, meu. Ah, tem uma boa, cara. Eu dei um furo legal uma vez, cara. A gente foi treinar em Jaguariúna com o Santos. O Cabralzinho era o treinador. Não. E ele tinha uma casa linda num condomínio lá. E ele foi fazer um churrasco. A gente treinou no CT lá de Jaguariúna e tal. E no último dia tal, ele fez uma confraternização que ele falou, vai todo mundo pra minha casa, eu vou fazer um churrasco pra vocês e tal. Daí chegamos no condomínio dele, um condomínio fechado, parou o ônibus do Santos. E a gente foi andando pelo condomínio, né? Só casa fera, só casão e tal. E no final da rua, cara, tinha uma casa cor-de-rosa. Lá no final da rua. E todo mundo andando, o Cabralzinho atrás de mim, né? E daí eu, pô, daí, bocudo, né? Falei, pô, cada casa fera aqui, né? Cada casa bonita. Mas, pô, brincadeira, né, meu? O cara tem uma casa que nem aquela, linda, daquele jeito, pinta de cor-de-rosa, cara. O Cabralzinho botou a mão no meu ombro e falou assim, Jamelli, ainda bem que você tá jogando bem, porque senão eu ia te tirar do time, porque aquela casa cor-de-rosa é a minha. E ele aqui do lado, eu cornetando a casa dele, cara. Eu falei, pô, você não fica quieto, cala a boca, cara. E é assim que a gente se despede desse Respeita a Minha História. Jamelli, eu só tenho a agradecer, cara, por você participar aqui com a gente saber um pouquinho mais de, não só
dentro, né, de campo, tudo que você viveu, mas algumas situações, algumas coisas que não é exposto tanto pra galera. Queria te agradecer mais uma vez, meu amigo. Não, cara, eu que agradeço. Puta, eu sou um apaixonado por futebol, por esporte. E tá conversando com vocês aqui, trocando ideia desse jeito informal, contando história, escutando história, aprendendo um pouco mais, é demais, cara. Eu que agradeço de estar participando com vocês, estou à disposição. E é muito legal poder compartilhar isso, né? Poder dividir essas experiências que a gente teve, porque acho que no final é o que vale, né, cara? É retribuir um pouco de tudo que eu tive na minha vida, foi devido ao futebol e devido ao esporte, e poder dividir com o pessoal também. Adriano, mais uma vez, né, meu amigo? Faz presente aí na bancada do Hora H Esportes. Queria te agradecer mais uma vez, meu velho. Eu que agradeço. Eu acho que, como historiador, como ele falou, acho que nenhuma história foi mais engraçada do que a do Cláudio Miro do Inter, em 73, Inter e Remo em Belém do Pará. Ele falou: estou muito feliz em jogar na terra onde Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo é paraense. Belém? E é assim que a gente se despede. Galerinha, sigam a gente no canal Hora H Esportes, no Facebook, no Instagram, sempre Hora H Esportes, beleza? Até a próxima. Respeita a minha história. Tchau! Hora H Esportes.